Vamos falar um pouco de uma situação bem complicada, bem controversa, uma incógnita da vida. Qual a nossa maior fonte de alimento? Qual o movimento que mais alimenta a vida? Pasmem, a vida é alimentada pela morte. Como assim alimentada pela morte? A vida é alimentada pela morte. Totalmente, literalmente, alimentada pela morte. A fonte de alimento, de nutrição, ela vem da morte. Você come a carne do boi, da res, um animal que foi morto, foi abatido. Você come um frango, foi morto, foi abatido. Você come um peixe, foi morto, foi pescado, foi morto, foi abatido. Aí o vegetariano, o vegano diz, mas eu não como carne, mas você come plantas. Você come vegetais. Os vegetais, você não come vegetal vivo, ele é morto. Ele é retirado da raiz, ele começa a morrer a partir daquele instante. Então não tem como nós fugirmos desta questão. Pode-se escolher este e aquele alimento por uma questão de saúde, por uma questão de opinião, seja o que for. Mas a nossa vida, ela está literalmente ligada com a morte. Olha que coisa. Falamos na morte com tanto pavor. Falamos na morte sem conseguir entender a morte. A morte é a vida. A morte é a vida. A morte de tudo que serve para nos alimentar. Você está dentro da sua casa, como eu estou aqui dentro desse prédio, da casa espírita, aqui eu estou envolvido por idem questões de morte, a morte da natureza. Tudo que tem aqui é natureza morta, que um dia veio da natureza, de alguma forma veio da natureza. O minério que foi extraído, enfim, tudo está ligado à morte. Então nós vamos observar de maneira mais atenta esta questão, que a vida é um ciclo, que se renova, que nada é perdido e que a morte não é o fim, a morte tem profunda utilidade, é que nós a tomamos como um bicho-papão. Porque dentro da morte humana, ou de até de alguns animais nossos de estimação, entra o choque do afastamento, da separação. É terrível, é cruel. Eu, na idade que eu tenho, já acompanhei, peguei na alça de caixão aí, de sei lá de quantos parentes. Faz parte. Mas também quando falamos da chamada morte humana, morre o corpo para a libertação do espírito. Nós somos prisioneiros dentro de um corpo. E quando este corpo ele está doente, nós somos mais prisioneiros ainda. E quando este corpo é viciado, o espírito é um pobre prisioneiro dentro deste corpo. Nós vivemos descolocado dentro deste corpo. Então, quando nos libertamos e damos início, vamos dar início a um novo ciclo, a uma nova vida, vamos voltar ao plano de luz, Aqui vamos parar, vamos bater num ponto. A pessoa que desencarnou, deixe ela seguir em paz. Ore, ajude, acenda uma luz, uma lanterna, que muitas vezes ele está precisando, e esta luz só pode ser acesa através da oração. Então acenda uma lanterna para esta criatura que desencarnou seguir e encontrar seu caminho, que muitas vezes não desencarnou muito bem colocada na vida, porque é necessário a evolução. Nós vamos ver que Jesus não se negou à morte.
nós vamos ver que Jesus caminhou silenciosamente, embora os açoites, ele sabia que ali o seu corpo perecia, mas ele foi com toda a sua força, sentindo dores, foi, mas ele foi. Ele não gritou, pelo amor de Deus, pelo amor do Pai, não me mate. Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ali ele falava da tortura do corpo, né? Então essa questão é muito complicada, é uma questão muito intensa. É uma questão muito grande, desde a chuva que cai sobre a terra e se esparrama e aparentemente ela some e ela se renova e volta para o espaço para novamente nos trazer alimento, nos ajudar na manutenção da vida também. Então tudo está ligado. Observamos aqui que o que para nós é um horror, é inaceitável, é a questão da morte. A morte, ela é um sinônimo de vida. Quando conversamos com uma pessoa, que esta pessoa perdeu um ente querido, um parente, e não é para menos, ela está desfigurada muitas vezes, ela está triste, ela está atormentada, mas na verdade ali está a dor do afastamento, da separação. Então nós vamos observar e analisar atentamente por esta ótica, por este ponto de vida, que este mover da vida é divino e ele é perfeito, porque tudo que vem da divindade é perfeito. Fale somos nós aqui. Então a ação da divindade, ela é perfeita. Eu escrevia agora de manhã que a oração é o pão do Espírito e que nós devemos diariamente fazer nosso jejum espiritual. Como que se faz esse desjejum, Esse desjejum espiritual se faz através da oração, alimentando a alma, alimentando o espírito. Porque nós precisamos nos renovar enquanto vida terrena, nos renovar depois em vida espiritual. O nosso único propósito nesta caminhada, no corpo, fora do corpo, é a renovação. É a renovação. A semente que se coloca na terra, ela vai ali, ela vai germinar, vai se tornar muitas vezes uma árvore imponente, ou que vai gerar frutos, ou apenas um legume, um tubérculo, sei lá o quê. Que tudo vem morrer para dar vida. Muito bem, eu quero tocar em mais um ponto, enquanto há tempo, que se todos, observamos que todos os seres vivos da terra, todos os seres vivos da terra são passivos de morrerem para alimentar o ser humano, vamos prestar atenção o quão importante somos nós, somos a primazia da construção divina, da obra divina. Todos os seres trabalham para nos alimentar, todos os seres perecem para nos fortalecer, todos os seres vivos da terra, animal, vegetal, trabalham para a nossa satisfação, para o nosso alimento. Então, o que eu quero finalizar é dizer o seguinte: cuidado. Muitas vezes nos trocamos por coisas tão baratas, por coisas tão fúteis, por coisas tão sem importância, e deixamos de lembrar que somos a primazia divina sobre a face da terra. Que o amor de Jesus, de Mãe Santíssima, esteja com todos nós. Mãe querida, todos os espíritos de luz nos acompanhem nesta caminhada. Que assim seja.